Já está bem alimentado. Mas enquanto vamos retomar a sessão, enquanto o conselheiro Pavão volta, nós vamos continuar com a relatoria do Dr. Washington. Muito bem, senhor presidente. Eu tenho aqui, inicialmente, uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas, em face da empresa R de Jesus e do município de São Vicente Ferre, apontando a emissão de notas fiscais por parte da empresa, não obstante sua não habilitação na Secretaria de Estado da Fazenda. A representação discorre acerca da emissão de notas fiscais pelo primeiro representado em favor do segundo representado. O representante assevera a existência da informação da avença realizada no Sistema de Acompanhamento e Contratações Públicas, SACOP, mantido por este Tribunal de Contas, no entanto, conclui que várias peças obrigatórias não foram encaminhadas. Informa ainda que a primeira representada iniciou suas atividades comerciais em 14 de julho de 2005 e que, quando de consulta realizada ao portal da internet do Sintegra, em 28 de novembro de 2017, constatou que a empresa se encontrava em situação de não habilitada para realizar operações comerciais a partir do dia 7 de novembro de 2017, situação cadastral sujeita à denegação. Em 12 de março de 2018, essa relatoria concedeu a medida cautelar requerida pelo Ministério Público de Contas. Portanto, é um relatório. Em resumo do fato, tenho que a representação gira em torno da não habilitação da empresa R de Jesus e de não envio ao TCE, por meio de SACOP, das informações relativas à avença celebrada entre a representada. A unidade técnica se manifesta corroborando com a linha de pensamento apresentada na representação ministerial. E, diante dos fatos e fundamentos legais jurídicos explanados, voto no sentido que o Tribunal de Contas do Estado decida conhecer a presente representação no termo do artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e do artigo 41, inciso 7, do artigo 43 da Lei Orgânica deste Tribunal, ratificar a cautelar concedida monocraticamente, concedida por esta relatoria, em 12 de março de 2018, e determinando ao gestor municipal a suspensão de todos os pagamentos da empresa, à empresa R de Jesus, bem como a proibição de realizar quaisquer medidas administrativas decorrentes da interrupção cautelar deferida por esta Corte de Contas até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada. Determinar a Prefeitura de São Vicente Ferre, a senhora Conceição de Maria Pereira Castro, o envio imediato via SACOP dos atos antecedentes e supervenientes e inerentes à avença da compra e venda realizada. Determinar a prefeita de São Vicente Ferre que informe a qualificação completa do responsável pelo envio dos documentos inerentes à avença. Determinar a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão a realização imediata de inspeção para verificação de funcionamento da empresa R de Jesus, ME. Determinar a coordenação do plenário do Tribunal de Contas do Estado que efetive a citação dos representados para apresentarem a defesa aos fatos narrados no prazo de 15 dias. É como voto. Cautelar deferida. Homologada. Senhor presidente, homologada. Na última sessão, estou voltando de férias hoje, eu havia suspendido todos os processos que ia relatar, em torno de, acho que uns 27 processos. Eu trago aqui hoje parte desses processos, porque estão suspensos, e o restante fica para a próxima sessão. Fique à vontade, doutor Washington. Eu trago aqui, vou relatar em bloco, aqui, senhor presidente,
e trago para apreciação desse plenário 4 processos que tratam da prestação anual de contas de gestores. O Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento regular com ressalvas, acompanho o parecer ministerial e voto pelo julgamento regular com ressalvas nos seguintes processos. 4586-2014, Secretaria de Estado de Comunicação Social, exercício 2013, Sérgio Antônio Mesquita Macedo, 3775-2015, Secretaria de Estado de Minas e Energia, Luiz Ricardo Esposa Guterres, 2014, esse. 5749-2016, 14º Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz, exercício financeiro 2015, Edeilson Carvalho, 4990-2016, 12º Batalhão de Polícia Militar de Estreito, exercício financeiro 2015, George Henrique Oliveira Luna. Temos aqui mais também 5 processos que tratam de tomada de conta especial, também acompanhando o Ministério Público, e voto pelo arquivamento, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, e são eles. 7319-2017, Secretaria de Estado da Educação, convênio número 357-2008, Associação das Escolas Família Agrícola Santa Cecília, no município de Turiaçu, Felipe Costa Camarão, arquivamento. 6102-2016, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, apoio projeto de pesquisa à senhora Regina Maria Martins Farias, responsável Alex Oliveira Souza, arquivamento. 7116-2016, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, apoio à publicação de trabalho ao senhor Fábio Henrique Silva Salles, responsável Alex Oliveira Souza, arquivamento. 6099-2016, Fundação Amparo e Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, apoio à realização de evento científico à senhora Thelma Maria Gomes Salomão, responsável Alex Oliveira Souza, arquivamento. 7145-2016, Fundação à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, apoio ao programa Ciência Sem Fronteira, a senhora Isabel Ibarra Cabreira. Alex Oliveira Souza é o responsável, também arquivamento. Por último, tem os processos. Processo 2435-2016, apreciação da legalidade dos atos e fatos dos índices de participação dos municípios. Exercício financeiro 2017, Secretaria de Estado da Fazenda, responsabilidade do senhor Marcelo Ribeiro Alves, voto de acordo com o Ministério Público em recomendar ao gestor, senhor Marcelo Ribeiro Alves, secretário de Estado da Fazenda, para que haja com cautela diante da irresponsabilidade presente no artigo 54 da Constituição Estadual e de suas atribuições constantes em normas infraconstitucionais, auxiliando o governo do Estado e alertando quanto à necessidade de observar as exigências constitucionais e legais impostas a qualquer tipo de renúncia fiscal. B. Aceitar a justificativa apresentada no subitem 1221 deste relatório, referente ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, apontado no subitem 5.7 do relatório de instrução, auditoria 7883, 2016, o TSEX, bem como a ocorrência constante do subitem 5.6 deste relatório, alertando quanto à ressalva constante do subitem 1.1.2 desse relatório de análise de defesa, que toca ao acompanhamento que se manterá na contribuição no contribuinte de inscrição estadual número 12.230.766-6, visto a auditoria que se encontra em curso na Cefaz Maranhão por este Tribunal de Contas, processo 2199-2017, TCE Maranhão. Arquivar eletronicamente.
Processo número 5124/2015, Plano de Fiscalização de Convênios, Proficom, convênio 055/2014, exercício financeiro 2014, concedente Secretaria de Estado da Cidade de Desenvolvimento Urbano, responsável Antônio Manuel Silvano Neto, conveniente Prefeitura Municipal de Penalva, responsabilidade Edmilson Jesus Viegas Reis, voto acompanhando o Ministério Público na legalidade com ressalva, com arrimo no artigo 21 da Lei Orgânica do TCE Maranhão. E o processo 3443/2007, Plano de Fiscalização de Convênio, Proficom, convênio 3365/2006, 636/2006, 634/2006, 639/2006, exercício financeiro 2006, concedente Secretaria de Estado de Infraestrutura, responsável Neide Barros Belo, conveniente Prefeitura Municipal de Coroatá, responsável Luiz Mendes Ferreira. O Ministério Público opinou pelo retorno dos autos à unidade técnica para que fosse retomada a instrução do processo. Voto em desacordo com o Ministério Público pelo arquivamento dos autos, observando as disposições da Ordem de Serviço 1/2017 e considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, recurso especial número 1480.350-RS. É só, senhor presidente. Arquivados os autos. Doutor Nava. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, relato inicialmente o processo 276/2012, contas da administração direta do exercício financeiro 2011 do município de Centro Novo do Maranhão, responsável o senhor prefeito Arnóbio Rodrigues dos Santos. Oficiou como membro do Ministério Público nos autos, doutora Flávia Gonzalez Leite. Aqui foram apontados algumas irregularidades, senhor presidente, sobre as quais o gestor foi regularmente citado, manifestou-se nos autos, com o resultado encaminhei para o Ministério Público, que opinou pelo julgamento regular, com ressalvas e aplicação de multa. Fiz análise, estou de acordo com o parecer ministerial e apenas introduzo aqui a questão do parecer prévio por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim, proponho que se emita parecer prévio pela aprovação com ressalvas das referidas contas, julgue regulares com ressalva e aplique a multa ao senhor prefeito já mencionado, total, no valor de R$ 40.272,10. É como propõe, senhor presidente. 40 mil a multa, doutor? Isso. O maior valor aqui é aquele negócio dos 30% e tal. Sei. Regulares com ressalva e multa. Processo 2713/2017. É uma representação do exercício financeiro 2017, contratação, prestação de serviços advocatícios, município da Davinópolis. Esse aqui é aquela representação do Azedo. Tá? Enfim, representante é o nosso Ministério Público de Contas, o município representado é o Davinópolis, responsável Ivanildo Paiva Barbosa, prefeito. Interessados, aí vem aqui todos aqueles interessados, o escritório João Azedo, Brasileiro, Sociedade, Advogados, representado pelo advogado Benner Roberto Razan Brito, a FAMEN, representado pelo seu advogado, a Ordem de Advogados do Brasil, Seção Maranhão, representado pelo presidente, e o conselheiro da Ordem Federal, a OAB Federal, o doutor Charles de Menezes Dias. Enfim, aqui a história já é conhecida de todos, que foi concedida a cautelar naquela época, e após a cautelar concedido o prazo para se manifestarem, foram feitas todas as citações. O prefeito de Davinópolis, em 10/4/2017, apresentou o termo de declaração de anulação do contrato e expôs os motivos que o levaram a esse ato. Foram também, o escritório também de advocacia apresentou petição no sentido de ser arquivado o processo por perda de objeto, ouvido o Ministério Público, depois de analisado, ouvido o Ministério Público, opinou no sentido de arquivamento da presente representação, sem prejuízo do apensamento dos autos às contas do município do exercício financeiro de 2016 para apuração de possíveis responsabilidades. Autos arquivados por perda de objeto. Sim. Não, essa é a opinião do Ministério Público. Tá. Opina-se pelo arquivamento da representação,
sem prejuízo da pensação, do apensamento dos autos às contas do município de Davinópolis, do exercício financeiro de 2016, que foi o município que ocorreu a contratação. Aliás, desculpem, o exercício financeiro que ocorreu a contratação. A nossa proposta de decisão é no sentido de acolher o parecer ministerial, reconhecer a perda do objeto da representação formulada pelo Ministério Público e acolher a sugestão do Ministério Público de mandar apensar as contas. É nesse sentido. Proclamado o resultado. Hoje nem apareceram aqui, né, pela perda de resultado. 4886, o processo 4886/2014 do presidente da Câmara de Presidente Vargas, do exercício financeiro de 2013, senhor Antônio Uchoa Frazão Filho, oficiou nos autos como membro do Ministério Público de Contas, doutor Jairo Cavalcante. Aqui foram apresentados também alguns problemas, entre os quais eu destaco a despesa total do Poder Legislativo excedeu o limite de 7%, previsto na Constituição Federal, não recolhimento de contribuições previdenciárias, a folha de pagamento ultrapassou mais de 76%. Então, o responsável foi regularmente citado, mas ele não se defendeu, não apresentou defesa. Então, eu encaminhei o processo para o Ministério Público, que opina no sentido de ser julgado irregulares as contas, feita a imputação de débito e pagamento de multa. Analisando o processo, senhor presidente, eu chego à mesma conclusão que o Ministério Público, motivo pelo qual eu estou acolhendo sua manifestação e propondo que se julgue irregulares as contas da Câmara Municipal do Presidente Vargas, das financeiras de 2013, da responsabilidade do senhor Antônio Uchoa Frazão Filho, em razão das irregularidades colocadas aqui embaixo, entre elas a condenação pelo pagamento de débito da quantia de R$ 19.274,25, em razão das irregularidades descritas nas alíneas 12 e 13 aliás, os itens 12 e 13 da linha A. Aplicar multa correspondente a 10% sobre esse valor, que é igual a R$ 1.927,42, e ainda uma multa total no valor de R$ 26.529,76, em face das outras irregularidades aqui colocadas, senhor presidente. É como proponho. Decidido, doutor. Processo 3343/2010, contas anual do prefeito do exercício financeiro de 2009, presidente Sarney. Edson Bispo Chagas é o prefeito municipal que está a se apreciar aqui as contas. Doutora Flávia Gonzalez Leite, a membro do Ministério Público de Contas, que oficiou nos autos. Aqui foram apontados várias irregularidades, senhor presidente. Entre aquelas que eu destaco, está o gasto, o não cumprimento, o descumprimento do artigo 169 da Constituição Federal, que está, juntamente com a Lei Complementar 101, que estabelece o limite para gasto com pessoal, ele ultrapassou e muito. Foi mais de 64%. Descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, com aplicação de somente 4,43% nas transferências na área de educação. Aplicação de 40,70% do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, deveria ser no mínimo 60%. Estou só destacando essas, mas tem inúmeras outras, vários outros. Sobre essas alegações, o responsável foi regularmente citado, solicitou prazo, foi deferido, apresentou a defesa, que foi analisada, e com o resultado eu mandei para o Ministério Público, que posicionou-se pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas. Já vou para o final. A nossa proposta de decisão, senhor presidente, é no sentido de que se emita um parecer prévio pela desaprovação das contas, acolhendo o parecer ministerial, sobre as contas de governo do município Presidente Sarney relativas às financeiras de 2009, da responsabilidade do senhor Edson Bispo Chagas, prefeito e ordenador de despesa daquele exercício. Faço as recomendações de praxe ao final. Contas desaprovadas. Processo 3353/2010, Fundo Municipal do mesmo município, é o Fundeb, do mesmo exercício financeiro, o senhor Edson Bispo Chagas, prefeito municipal, é o ordenador de despesa. Aqui oficiou nos autos como membro do Ministério Público, doutor Douglas Paulo da Silva. Também foram apontados vários problemas sobre os quais ele foi regularmente citado, apresentou defesa,
que foi analisado e com resultado ouvido o Ministério Público, opinou pelo julgamento irregular das contas, pagamento de multas e imputação de débito no valor apurado pela relatoria. Fizemos análise e estamos acolhendo o parecer do Ministério Público, propondo que se emita, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal, parecer prévio sobre essas contas, pela desaprovação em face das irregularidades que eu listo, e julgue irregulares as contas de gestão, já mencionadas, em face das irregularidades que eu menciono aqui, condene ao responsável o débito de R$ 432.821,70, em razão das irregularidades descritas nos itens 7, 8, 9 e 10 da alínea B desta proposta de decisão. Aplicar uma multa à razão de 10% sobre esse valor já mencionado, que é equivalente a R$ 143.282,17, e uma multa total pelas demais irregularidades no valor de R$ 20.000. Aqui são não comprovação de despesas escrituradas. Por isso esse valor tão astronômico, mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão. É a proposta, senhor presidente. Contas julgadas irregulares com débito e multa. Perfeitamente. Processo 3270/2012, contas do exercício financeiro 2011, contas anual de prefeito de Centro Novo do Maranhão. Arnóbio Rodrigues dos Santos era o prefeito municipal. Doutora Flávia Gonzalez Leite, membro do Ministério Público, que atuou no feito. Aqui foram apurados alguns problemas, entre os quais destaco a não aplicação com a remuneração dos profissionais do magistério do valor exigido, do percentual determinado. Foi cientificado para a defesa, ela apresentou defesa, a pessoa apresentou defesa e foi analisado. Com o resultado, mandei para o Ministério Público, que opinou pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas. Fizemos a análise, senhor presidente, e nós estamos concordando com o parecer do Ministério Público, propondo que se emita parecer prévio pela desaprovação das contas, município de Centro Novo Maranhão, exercício financeiro 2011, da responsabilidade do senhor Arnóbio Rodrigues dos Santos, prefeito municipal, em face do rol de irregularidades que eu listo aqui embaixo. Faço as recomendações de praxe ao final, como proponho. Processo 3282/2012, são contas do mesmo município, do mesmo exercício financeiro, que é 2011, só que do Fundo Municipal de Saúde. O senhor prefeito municipal é o gestor e oficiou nos autos o doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis, como membro do Ministério Público de Contas. Foram apontados alguns senões, sobre os quais ele foi citado, pediu prorrogação, depois protocolou a defesa, foi analisado, encaminhou-se então para o Ministério Público e o membro do Ministério Público opina no sentido de julgamento regular com ressalvas. Verificando os autos, senhor presidente, nós estamos concordando com o parecer do Ministério Público, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se emita parecer prévio pela aprovação com ressalva de referidas contas e julgue regulares com ressalva também, aplicando a multa ao responsável no valor de R$ 3.000, como proponho. Processo 3280/2012, do mesmo exercício financeiro, do mesmo município, só que aí o Fundo Municipal de Assistência Social, também o prefeito é o gestor, que o doutor Paulo Henrique também foi o membro do Ministério Público que atuou no feito, que foram apuradas algumas ocorrências, sobre as quais ele foi citado, depois apresentou defesa, com a análise encaminhamos para o Ministério Público, que opinou pelo julgamento regular com ressalva aplicação de multa. No outro também aplicou multa. Então, nós estamos aqui, depois de analisarmos, concordando com o parecer do Ministério Público, propondo que se emita parecer pela aprovação com ressalva e julgue regulares com ressalva, aplicando a multa de R$ 3.000. Por último, senhor presidente, tem o processo... ressalva e multa. Exato. Tem o processo, dois processos, na verdade. São processos de tomada de conta especial, ambos do exercício financeiro de 2010. Processo 6498 é da FAPEMA. Gestor senhor Alex Oliveira Souza, responsável pelo recebimento do recurso, o professor Davi Lima Azevedo.
o outro 7232/2016, também da FAPEMA, o mesmo gestor, só que o professor responsável pelo recebimento do valor para a pesquisa é o professor André Luiz Gomes da Silva. Aqui, o que aconteceu foi que o valor foi prestado conta e ficou um pequeno valorzinho que não houve prestação de conta. No primeiro, valor o 7232, valor de R$ 234, e que depois de atualizado foi para R$ 525. E a instrução técnica sugere que seja anexada a prestação de contas, enfim, e o Ministério Público opinando pelo arquivamento do processo. A mesma coisa ocorre com o processo 6498/2016. Em ambos também nós estamos acolhendo o parecer do Ministério Público e no sentido de se determinar também a coordenação de tramitação de processo desse tribunal para digitalização desses processos e a pensar as contas respectivas dos respectivos exercícios para ser apreciado juntamente com as contas. São valores pequenininhos, é só. Tá. Proclamado o resultado. Doutor Pavão. E é só, senhor presidente. Concluir. Fique à vontade. Processo número 9.221/2017, mais representação do Ministério Estadual. O representado é o senhor João Cândido Dominici. O Ministério Público de Contas deu parecer pelo arquivamento e, diante do exposto, eu voto de acordo com o Ministério Público pelo não conhecimento da representação formulada pelo Ministério Público de Contas, em razão da ausência de indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidade denunciada. Denúncia arquivada. Processo número 5.506/2017, mais representação da vereadora Thaís Garcia Coutinho Barros, do município de Caxias, contra a Prefeitura de Caxias. Este aqui é sobre licitação. Compulsão nos autos, verifica que o processo administratório questionado enquanto ceifado de vida, não havendo ampla divulgação de instrumentos. Comprometer a Prefeitura. Quanto ao pedido de medida cautelar, é de considerar que as irregularidades apontadas seriam suficientes para sua concessão. Porém, considerando o lapso temporal, constituição processual, torna-se inviável neste momento sua apreciação, sendo mais pertinente que as irregularidades apontadas neste processo façam parte da análise técnica das contas gerais, cujo prazo para a apresentação está em curso. Diante do exposto, de forma contrária ao parecer do Ministério Público de Contas, voto para que esta Corte indefira o pedido da medida cautelar requerida, tendo em vista a perda do objeto pelo decurso do prazo, e determina o pensamento deste processo a tomada de conta da administração direta e respectivos fundos da Prefeitura de Caxias, exercício financeiro de 2017, para que as irregularidades apontadas sejam incluídas na análise técnica das referidas contas. Como voto? Está arquivado. Pensado. Pensado. Coisa de 2017. E aqui é uma representação, processo 2.734/2017, financeiro de 2016, Ministério Público de Contas, representado a Prefeitura Municipal de Paulino Neves. A representação lá do Ministério Público de Contas, com pedido de liminar, cautelar e faz o município Paulino Neves, na qual são apontadas ilegalidade na contratação dos serviços advocatícios do escritório João Azedo, Brasileiro Sociedade de Advogados, cujo objeto é a execução de valor decorrente do Fundef. Dentro do exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela juntada de cópia digitalizada à prestação de contas do município de Paulino Neves, financeiro de 2016, para fim de apuração de responsabilidade. Envio de cópia dos autos ao relator das contas do município de Paulino Neves, financeiro de 2017, para conhecimento e aproveitamento de informações análises das contas. Recomendação ao gestor do município, Paulino Neves, que seja dada continuidade à demanda judicial objeto do contrato anulado por meio da Procuradoria Municipal, ou seja, caso não seja possível que promova o devido certame licitatório para a contratação de serviços advocatícios, com observância à Lei 8.676/93. Recomendação ao atual gestor para que os recursos oriundos da complementação federal do Fundef, ocasionalmente recebidos em razão da execução da sentença ou por acordo com a União, sejam aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério. Recomendação ao gestor para que se abstenha de efetuar contratações diretas quando não preenchidos os requisitos constitucionais e legais. Arquivamento da representação ante a perda do objeto, tendo em vista que ficou demonstrado
o distrato do contrato de prestação de contrato, prestação de serviço advocatício firmado entre o escritório João Azedo Brasileiro, dos advogados, e a Prefeitura Municipal de Paulo Neves. E é como voto, senhor presidente. Autos apensados? Apensados e a decisão no sentido do... Compra digitalizada para a prestação de conta do município de Paulo Neves, 16 de 2016, para fim de apuração da responsabilidade. E no final que ele não... Arquivamento da representação ante a perda do objeto, tendo em vista que ficou demonstrado o distrato do contrato de prestação de serviço advocatício firmado entre João Azedo e a Prefeitura de Paulo Neves. Tem mais processo? Não. Então, proclamado o resultado, dando a moda da representação.